Fala abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês estão querendo aprender inglês? Fica aqui os 5 motivos pelos quais você deveria aprender inglês se você é um cinéfilo. Meu nome é Pedro Sant'Anna e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre motivos sobre os quais um cinéfilo deveria aprender inglês. Yo, sorry man, didn't notice you were recording. Por que você está falando em inglês, então, Roberto? You know, just practicing universal language. Que bonito, mas você sabe que tem muitos abaixonáticos que não falam inglês, né? Yeah, they could fix that pretty easily though. Como você sugere, espetalhão? I'll personally go for something like an 18 to 24 month course that focuses heavily on conversation, has adult topics. Sabe que você meio que descreveu exatamente o curso da WiseUp, né? Oh yeah, exactly. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelas unidades Faria Lima e Paulista da WiseUp. Damn, that's cool. É isso mesmo que vocês ouviram, abaixonáticos. Esse vídeo aqui está sendo trazido a vocês pelas unidades Faria Lima e Paulista da WiseUp. E como o Antônio Roberto bem descreveu, elas têm cursos intensivos de 18 a 24 meses para adultos, com temas muito legais, como coaching, empreendedorismo, etc e tal. Todos esses cursos são focados em conversação. Então, não perca mais tempo. Entra aqui na descrição, preenche lá o link, eles vão entrar em contato para você e vão se adequar à sua rotina. Tem horários flexíveis em vários dias e realmente é um curso muito legal. Eu sou professor de inglês, então posso atestar a isso também. Não tem nenhuma taxa de cancelamento, caso você não queira continuar com o curso, não tem nenhuma taxa de fidelização. O preço é fixo e se você se inscrever agora aqui na descrição, você vai ter um desconto na sua matrícula. Então, não perca mais tempo, faça sua inscrição diretamente aqui na WiseUp. Mas então, para que você faria essa inscrição se você ainda não está convencido? Bom, vou te dar 5 motivos para os quais você deveria aprender inglês se você é um cinéfilo. O motivo número 5 aqui é que você vai conseguir analisar melhor os filmes. Aí você pensa, por quê, Pedro? É muito simples. Se você está dividindo a sua atenção entre ver as atuações, ver a cinematografia, efeitos visuais e ler a legenda, você está dividindo a sua atenção. Então, se você tem um conhecimento da língua inglesa, que é a linguagem preponderante e evidente nos filmes por conta do domínio de Hollywood, você consegue muito melhor analisar as coisas que estão acontecendo dentro do filme, porque você consegue entender o que os personagens estão falando, a narração, etc e tal, sem precisar ficar lendo a legenda. Então as atuações vão ser muito melhor analisadas por você, a cinematografia, toda a parte visual e técnica fica muito mais interessante dentro dos filmes, especialmente se você, como eu, tiver interesse em fazer críticas de cinema ou fazer análises um pouco mais profundas. Realmente, na questão das atuações eu senti uma diferença incrível na medida que o meu inglês foi melhorando ao longo dos anos, né? Eu falo inglês pelo menos há uns 10 anos aí, mas sou fluente mesmo há uns 6, 7, e à medida que eu fui ficando cada vez mais fluente, consumindo cada vez mais conteúdo em inglês, lendo livros, etc e tal, vendo cursos, eu fui percebendo como a minha percepção das atuações, eu fui percebendo a minha percepção, maravilha, mas eu fui notando como é que a minha percepção sobre as atuações mudou. Eu comecei a perceber microexpressões na cara dos atores, comecei a perceber muito mais questão de olhares, questões nesse sentido. Então realmente o meu proveito do meio ficou muito maior depois que comecei a falar inglês. Motivo número 4, você vai conseguir acompanhar muito melhor as premiações. Sim, claro, se você não fala inglês, provavelmente você está muito familiarizado com a tradução simultânea que rola do inglês para o português ao longo das premiações, como Globo de Ouro, Oscar, etc. Mas por melhor que seja o tradutor ou tradutora, ele ou ela nunca vão conseguir exprimir perfeitamente o que está sendo dito ali. Seja por uma questão mesmo de diferença linguística, então a pessoa está fazendo uma piadinha que só funciona em inglês, ou mesmo porque não dá tempo, cara, da pessoa processar tudo que o ator ou a atriz disse e te dar essa informação traduzida. Então você perde alguma coisa ali na tradução. Isso para mim fica muito evidente quando você está acompanhando, por exemplo, os monólogos iniciais do Oscar. Geralmente são feitos por comediantes, cheios de piadinhas e referências, mas eles não funcionam tão bem quando estão sendo feitos traduzidos. Justamente por isso, o tradutor ele não tem necessariamente aquele perfeito entendimento do que está sendo dito, mas mesmo se ele tem esse perfeito entendimento, é muito difícil que ele exprima exatamente a mesma coisa que foi dita para o público em tempo real. Então realmente a tradução simultânea é sim um trabalho muito legal, mas ela realmente não te dá a mesma experiência que você teria se você conseguir só apertar a tecla SAP e assistir a premiação. Motivo número 3 para você aprender
em inglês se você é um cinéfilo é que você vai conseguir pesquisar muito mais facilmente os títulos dos filmes. Isso parece bobo, mas é porque a gente tem umas traduções que são realmente estapafúrdias do inglês para o português quando se trata de títulos de filmes. Por exemplo, tem um filme chamado The Hangover. Hangover em inglês significa ressaca, mas o título do filme em português não é A Ressaca. O título do filme em português é Se Beber, Não Case. Então realmente você vê muita coisa nesse sentido, muitas traduções bem esquisitas, e quanto mais você domina o inglês e sabe os títulos em inglês, melhor é para você chegar na fonte da informação. Por exemplo, um exemplo muito prático, você viu lá no Netflix um filme que chama-se, sei lá, O Alce Perdido. Estou inventando esse filme, talvez ele exista. Mas o título dele em inglês, na verdade, é The Deer, e não The Lost Deer, como seria a tradução literal. Então você jogou lá, O Alce Perdido em MDB, e você não consegue achar o filme de jeito nenhum para saber se ele é bom ou ruim. Então nesse caso, o que você faz é chorar, né? Mas se você soubesse inglês, você saberia exatamente qual filme procurar. É The Deer e MDB. Então da próxima vez que você estiver procurando um filme Netflix e não achar de jeito nenhum no MDB, lembre-se que provavelmente se você falasse inglês e tivesse o título desse filme em inglês, você conseguiria pesquisar isso com muito mais facilidade. O motivo número 2 para você falar em inglês, se você é um cinéfilo, na verdade, é você conseguir ler em inglês. A maior parte do conteúdo sobre cinema está muito melhor representada na língua inglesa do que na língua portuguesa, evidentemente porque inglês é a língua universal e boa parte das produções cinematográficas estão localizadas em países que falam a língua inglesa, seja nos Estados Unidos, ou na Inglaterra ou mesmo na Índia. Então boa parte do material escrito que a gente tem sobre inglês, boa parte dos grandes livros que a gente tem sobre cinema estão na língua inglesa. Então se você fala inglês, evidentemente você tem uma vantagem nesse sentido de conseguir consumir diretamente da fonte, sem ser nada traduzido, e também tem acesso a uma gama muito mais variada de livros e de materiais. Isso realmente é uma coisa que faz muita diferença. Você vai pegar um livro do Robert McKee, ou então mesmo uma palestra do Martin Scorsese, o conteúdo em inglês é muito mais rico, especialmente quando a gente está falando de conteúdo escrito. E o motivo número 1, já que você está aqui assistindo o canal Abaixo da Crítica no YouTube, é que tem muito, mas muito canal que faz conteúdo em inglês sobre cinema, que é super legal. Eu mesmo fui inspirado a criar esse canal aqui por alguns canais americanos. Temos aí especialmente o canal do Chris Stuckman, que também é um crítico de cinema, e o canal do Schmo Snow, que hoje estão participando da família Collider. E tem N outros canais nesse sentido que são muito legais se você gosta de cinema. Tem, por exemplo, também o canal do Jeremy Jones, que é um crítico bem bacana. Temos aqui o canal do Nerd Writer, que faz video essays, né? Faz dissertações em vídeo sobre os mais diversos temas, incluindo filmes. Temos também o Patrick H. Williams, que também é outro cara que faz video essays, mas esse focado quase que exclusivamente em filmes, e ele também tem alguns elementos de storytelling dentro do negócio dele de video essays. Também temos o Jack's Movie Reviews, The A-to-Z Show, enfim, basicamente todos os canais que estão na minha página de referências no meu canal são em inglês. E isso não é à toa. Boa parte dos melhores canais que falam de cinema estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, estão em países que falam inglês. Então, a partir do momento que você tem essa possibilidade, você consegue consumir um conteúdo muito rico que a maioria dos brasileiros não tem acesso. Não estou falando que você precisa parar de consumir conteúdo em português. Eu mesmo consumo muito do PH Santos, do Rapadura, até mesmo do Omelete e outros diversos papais, como Pipocando, etc e tal. Mas, via de regra, você tem uma variedade muito maior de produtores de conteúdo que falam a língua inglesa. E isso também é verdade para o YouTube. Então é isso aí, cinespectadores. Eu espero ter convencido vocês a se matricularem na sua próxima aula de inglês. Então entrem aqui no link na descrição, preencham tudo certinho que o pessoal do WiseUp, da Faria Lima ou da Avenida Paulista vai entrar em contato com você. Esse vídeo aqui é especificamente patrocinado por elas, então se você é um residente de São Paulo, sinta-se à vontade para se inscrever aqui na descrição, mas se você também não for, pode se inscrever também, que eles também conseguem gerenciar matrículas para outras unidades. Mas então é isso aí, muito obrigado aí a todos que assistiram, se vocês gostaram, cliquem na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonadas, quiserem fazer parte da crítica, e claro, deixem aqui nos comentários o que vocês falam na minha lista, se vocês concordam, se vocês discordam, então é sempre muito válido ter esse YouTube. Até a próxima!